nosso encontro. Só lembrando o motivo da aula ser na sexta-feira, né? Eu estou repondo a aula que eu não pude dar na segunda-feira porque estava com a crise de rinite. Então, vamos só retomar aqui o ponto onde nós paramos. Então, salvo engano, no nosso último encontro, na quarta-feira, a gente encerrou falando de corrupção de menores, que seria a conduta de induzir alguém a menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outro. Então, vamos só relembrar o que seria essa corrupção de menores. Seria a conduta de alguém, né, que coloca na cabeça do menor de 14 anos para que satisfaça de alguma forma, desde que não haja o contato físico, a lascívia, né, o desejo sexual de outra pessoa. Por exemplo, se dispa na frente do outro. Então, essa é a conduta da corrupção de menores do artigo 218 do Código Penal. E aí eu fiz um alerta que nós temos outro crime tipificado aí no Estatuto da Criança e do Adolescente, também chamado de corrupção de menores, mas que não tem nada a ver com a conduta sexual. Temos aí os principais elementos do tipo, né? Então, tratando aqui da dignidade sexual de vulneráveis ainda, quanto o objeto material aí se confunde também com o sujeito passivo, que seria a, a pessoa vulnerável, né? E quanto ao núcleo do tipo, né? Que faz parte aí do tipo objetivo, seria a questão de induzir, ou seja, criar na mente de alguém a vontade, né? E essa vontade especificamente tem que ser em satisfazer essa lascívia alheia, né? Esse desejo sexual em relação ao menor de 14 anos. Observar também que essa conduta de induzimento não pode ter nenhuma contraprestação. Então, como a gente vai ver daqui a pouquinho, se houver contraprestação, nós teremos aí a hipótese do artigo 218b e não a hipótese do 218. E não esquecer, né, que essa conduta do terceiro a quem o menor de 14 anos deva satisfazer a lascívia deve ser meramente contemplativa, pois de outra forma nós podemos ter configurado aí o próprio estupro de vulnerável, o artigo 217A. Quanto aos sujeitos, é crime comum, né? Então a pessoa que intermedia, né, o contato amoroso entre pessoas é chamado de proxeneta, né? Então, aqui nós temos essa figura do proxeneta, enquanto o sujeito passivo, obviamente, seria a pessoa vulnerável, aquele que é menor de 18 anos, né? Não, aliás, desculpe, menor de 14 anos. Se a pessoa é maior de 18 anos e a intermediação dessa atividade sexual também é crime, mas é um crime tipificado no artigo 227. E se for maior de 14 anos e menor de 18, 227, parágrafo 1º. Só uma pequena observação, e isso é muito importante, pessoal, e que é uma confusão que há nessa questão de menor de 14 anos e maior de 14 anos. Observem que no dia do aniversário de 14 anos, a pessoa nem é menor de 14 anos, nem é maior de 14 anos. Ela é igual a 14 anos. Então, ela não se insere nem como menor de 14 anos e nem como maior de 14 anos. Certo? Então, isso é um furo na legislação. E como nós não podemos resolver a legislação com interpretações que sejam prejudiciais ao réu, obviamente a interpretação sempre será favorável ao réu. E
não poderá ser encaixado nesses crimes aqui contra vulneráveis. Vão ser encaixados no próximo capítulo. Então, fiquem atentos para essa questão da data do aniversário. Quanto ao elemento subjetivo, nós temos aí o dolo com especial fim de agir, o dolo no induzimento e o especial fim de agir, porque esse induzimento, obviamente, é para que o menor de 14 anos satisfaça a lascívia de terceiro. E o momento consumativo é crime material, vai se dar no momento em que o menor satisfaz de alguma forma essa lascívia do terceiro, sendo a tentativa perfeitamente possível. Pegue o alerta. Eu fiz, né? Nós temos 2 crimes com o mesmo nome, iuris, né? Corrupção de menores, só que o artigo 244b do ECA vai punir aquele que pratica crime na companhia de menor. Então, por exemplo, quem pratica um roubo, um furto na companhia de um menor, também responderá por corrupção de menores, mas não pela corrupção de menores do Código Penal, e sim pela corrupção de menores do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, cuidado com a expressão corrupção de menores, porque pode significar 2 coisas. A depender do diploma normativo a que você está se referindo. Quanto à conduta do ECA, é formal, né? Enquanto que a do Código Penal é material. Né? Então, observem aí, façam uma leitura da súmula 500 do STJ. E aí a gente parou aqui, né? Então, a partir desse momento, a gente tem tá entrando no assunto já da nosso encontro de hoje. Então, a gente começa hoje com a satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Né? Então, praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem. Então, aqui, pessoal, diferente do artigo 218, em que a pessoa satisfaz a sua lascívia observando o menor na prática de um ato, por exemplo, se despir, fazer um striptease, aqui não. A pessoa, certo? Ela tem a satisfação em praticar um ato sexual sendo observado pelo menor de 14 anos. Então, nós temos aqui 2 condutas, uma é a praticar na presença de alguém menor de 14 anos, e a outra conduta é induzir a presenciar, né, induzir o menor de 14 anos a presenciar a conjunção carnal ou outro hábito libidinoso a fim de satisfazer lascívia própria ou de outra. Ou seja, nessa segunda hipótese, a pessoa satisfaz a sua própria lascívia ou de outra, observando o menor observar um ato sexual. Então, nós temos aqui que o menor não participa do ato sexual de forma alguma. Se participar, seria estupro de vulnerável. Aqui a mente doentia, né, da pessoa se satisfaz em saber, em verificar, em ver que tem um menor de 14 anos observando um ato sexual. Quanto aos principais elementos do tipo, nós vamos ter ainda a dignidade sexual dos vulneráveis, aí no caso, a vulnerabilidade aqui é etária, né, pessoal? Não tem aquelas outras espécies de vulneráveis que o artigo 217A traz, como, por exemplo, quem tem algum problema mental ou que está cometido de alguma situação temporária, como, por exemplo, o álcool ou droga, que não tem discernimento. Aqui, a questão da vulnerabilidade é meramente etária, assim como no 218. Quanto ao objeto material, aqui também vai se confundir com o sujeito passivo, né, que seria a pessoa menor de 14 anos. E nós vamos ter
dois verbos, um é praticar, né, ou seja, realizar o ato sexual na presença do menor. O menor é meramente espectador, repito, ele não pode participar do ato sexual. Se ele participar, nós teremos estupro de vulnerável. E nós temos aí o induzir, ou seja, convencer, colocar na mente, que o induzir aqui no mesmo sentido do 218, né, ou seja, convencer o menor a presenciar o ato sexual. Esse ato sexual a ser presenciado, pessoal, pelo menor, não precisa ser com a presença física do menor no local onde o ato está sendo praticado. Então, pode ser, por exemplo, por meio de vídeo, certo? Então, isso também configuraria o crime do 218A. É tipo misto alternativo, nós temos dois verbos, tanto praticar como induzir, e aí que se configurar duas práticas, duas condutas em um mesmo contexto fático, nós teremos apenas um crime, ou seja, a pessoa pode induzir o menor a assistir o ato sexual e ele mesmo praticar o ato sexual. Então, nós teríamos a, a prática dos dois verbos, mas em um mesmo contexto fático, por se disporem de forma alternativa, nós teríamos aí um único crime. É crime comum e, quanto ao sujeito passivo, eu já disse, vai se confundir com o objeto material, então nós vamos ter a pessoa menor de 14 anos. Quanto ao elemento subjetivo, dolo mais especial fim de agir, né? Não há previsão culposa nesses crimes, e o dolo seria aqui de praticar o ato ou induzir o sujeito, né, a presenciar, enquanto que o especial fim de agir seria a questão da prática do ato sexual em si, sendo observado pelo menor de 14 anos. É crime formal, né? Então, no momento que o menor presencia o ato, já está consumado. Dando sequência, pessoal, a gente vai ter o 218B, que seria o favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Observem que aqui, pessoal, nós vamos ter envolvido não só o vulnerável, mas também a criança e o adolescente, certo? Então, o menor de 14 anos considerado vulnerável, mas o maior de 14 anos até 18 anos é adolescente, né? E o tipo penal fala nas duas hipóteses, né? Então, não apenas no vulnerável, apesar do tipo penal se encontrar nos crimes contra a dignidade sexual de vulneráveis, a gente tem nesse tipo penal um alcance maior, né, indo também a criança e adolescente. Na verdade, o criança e adolescente aqui, o termo criança seria desnecessário, porque para, para o Estatuto da Criança e do Adolescente, criança é até 12 anos, né? Então, aquele que é menor de 14 anos, o vulnerável envolveria já a criança, né? Então, o termo criança está contido dentro do termo vulnerável. O que restaria aí seria o adolescente, que é o maior de 14, o maior de 12 anos, né? E até o maior de 12 anos até 14 ainda seria vulnerável, mas o maior de 14 anos até os 18 anos não seria mais vulnerável, mas seria adolescente. A conduta seria submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitar, impedir ou dificultar que a abandone. Aqui, diferentemente do artigo 218 e 18A, as outras formas de vulnerabilidade também entram, né? Ou seja, quem por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato, é... e ainda, pessoal, observar que nós, após
a descrição do que vem a ser vulnerável, né, para o tipo penal, ainda nós temos outras condutas, né, que seria impedir, dificultar que abandone. Então, tanto vai ser punido aquele que submete, induz ou atrai à prostituição o vulnerável ou o menor, como também aquele que impede ou dificulte que o menor ou vulnerável abandone a prostituição. Então, as duas hipóteses aqui são abarcadas aqui pelo o CAPS do 218B. Né? Então, mesmo que não seja o agente que tenha atraído, induzido ou submetido aquela pessoa vulnerável menor à prostituição, se ele contribui de alguma forma para impedir, né, para que dificulte que essa pessoa abandone também, vai estar alcançada aí pelo tipo penal. Temos aí um parágrafo primeiro nesse tipo penal que vai ser o acúmulo da pena pecuniária à pena privativa de liberdade, quando o crime é praticado com a finalidade de lucro, né, com a finalidade de obter vantagem econômica, ou seja, alguém submete, induz ou atrai a prostituição e obtém vantagem com isso. Ou dificulta ou impede que aquela pessoa menor vulnerável abandone a prostituição, tendo a vantagem econômica pela conduta. Aí, o parágrafo 2º, nós vamos ter condutas equiparadas. Vamos ter quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 anos e maior de 14 anos, na situação descrita no caput desse artigo. Ou seja, se o menor está numa situação de prostituição, né, o menor ou vulnerável, certo? Pratica, e aí alguém, né, não é quem submete, não é quem mantém a pessoa na prostituição, é o cliente da prostituição aqui, né? É quem se utiliza dos serviços da prostituição. Vai responder pelo 218B. Obviamente tem que ser maior de 14 anos, pois se for menor de 14 anos e praticar o ato sexual com o vulnerável, aí vai responder pelo 217A, que é o estupro de vulnerável. Observe. Só responde pelo parágrafo 2º, a prática do ato sexual, a conjunção carnal ou ato libidinoso, com a pessoa que está na situação de prostituição, que é maior de 14 e menor de 18. Em outra hipótese de vulnerabilidade, certo? Quer seja por deficiência mental ou o menor de 14 anos, aí é estupro de vulnerável. Ainda o proprietário, gerente ou responsável pelo local em que se verifiquem as práticas referidas no caput desse artigo. Então, se as pessoas que, por exemplo, mantêm casa de prostituição ou qualquer local que propicie o encontro amoroso, certo? Do maior de 14 anos e menor de 18 anos, vai responder também pelo 218B. Né? Então, quem é dono de casa de prostituição, quem é dono de motel, certo? Sendo a prática da prostituição com o vulnerável, vai responder pelo inciso 2º do parágrafo 2º desse artigo. E o parágrafo 3º traz um efeito obrigatório da condenação. Então quando alguém é condenado por crime, nós temos um efeito primário, né, que é a própria pena. Né? E temos algumas hipóteses de efeito secundário. Então, vocês estudaram no semestre anterior, no Direito Penal 1, o artigo 92 do Código Penal, que traz alguns efeitos secundários da condenação. Então, só para recordar vocês, lá no artigo 92 tem, por exemplo, perder o poder familiar quando é praticado um crime doloso, cuja pena de reclusão contra filho, né? Aí
perde o poder familiar, isso é um efeito secundário da condenação. Perder cargo ou função pública, efeito secundário da condenação. Perdeu o direito de dirigir veículo automotor, efeito secundário da condenação. Só que esses efeitos do artigo 92 do Código Penal, eles se colocam no Código Penal de forma genérica, né? Então, estou na parte geral. E algumas hipóteses de crime nós temos efeitos secundários especiais, né? Como é o caso do parágrafo 3º. Então, na hipótese do inciso 2 do parágrafo 2º, ou seja, de quem é proprietário, gerente ou responsável, em que o local é utilizado para prostituição de menores, tem como efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento, ou seja, essa pessoa vai ser impedida de ter novamente a licença de funcionamento do estabelecimento. Quanto aos principais elementos do tipo, nós vamos ter, primeiro, que conceituar o que vem a ser prostituição, né? Então, nós estamos falando aqui de favorecimento da prostituição. Prostituição é o comércio sexual exercido com habilidade, né? Então, nesse caso, a exigência do contato físico. Observar que prostituição em si não é crime, certo? Então, a pessoa que se prostitui não pratica crime, mas a exploração da prostituição é crime. Então, pode ser o crime tanto quando se explora a prostituição enquanto aquele que se prostitui é maior de idade, aí não está nesse capítulo, virá no subsequente. E também aqui, quem explora a prostituição de menor. Então, a prostituição no sentido do comércio do sexo, certo? Exercido com habitualidade. E o próprio tipo penal, além da prostituição, fala de qualquer outra forma de exploração sexual. Então, aí não é exigido contato físico, então qualquer outra forma pode ser qualquer outra forma de exploração do sexo. Então, por exemplo, show de striptease, né? Então, um show de stripper com menores também se enquadraria aí no 218B, porque ele alcança não só a prostituição, como a outra forma de exploração sexual do vulnerável. Aqui nós vamos ter uma pequena mudança na objetividade jurídica, e é muito pequena, porque, como eu disse, o 218B, ao contrário dos anteriores, que exigia sempre a vulnerabilidade, aqui tem uma hipótese de que não é vulnerável, mas menor de 18 anos. Então, esse menor de 18 anos seria o maior de 14 e o menor de 18 anos, né? Porque o menor de 14, só repetindo, já estaria na condição de vulnerabilidade. Quanto ao objeto material, aí vai se confundir com o sujeito passivo mais uma vez, né? Seria a pessoa menor de 18 anos ou o portador de doença ou enfermidade mental. Haja visto que o vulnerável, né, não, no caso aqui, vulnerável etário, menor de 18 anos não entraria. Nós temos, a princípio, 3 verbos, né, submeter, induzir, atrair ou facilitar, ou seja, são condutas que têm como objetivo o ingresso do menor na prostituição, e aí depois nós vamos ter mais 2 verbos, que aí são condutas que dificultam a saída do menor do mundo da prostituição, né? Ou seja, os verbos impedir e dificultar. Então, na verdade, nós temos 6 núcleos nesse tipo penal, que seria submeter, induzir, atrair, facilitar, impedir e dificultar. E a gente já sabe, né, já viu por diversas vezes que quando nós temos vários núcleos, a gente tem uma classificação
que é feito em relação a isso, que seria, nesse caso, nós também teríamos um tipo múltiplo alternativo. Isso quer dizer que, se em um mesmo contexto fático, a prática de mais de uma conduta, a gente responderia apenas por um crime. Então, atrair para a prostituição e submeter a prostituição em um mesmo contexto fático representaria apenas um crime. É crime comum e também aqui nós temos a figura do proxeneta, né? Então, aquele que atrai a prostituição. Só um detalhe, pessoal. Aquele que atrai, né, aquele que induz a prostituição, ele é chamado de proxeneta. Aquele que vive da prostituição, certo? E aí nós temos aquele que vive passivamente ou ativamente, nós chamamos de rufião. Então, aquele que vive ativamente da prostituição é o que se chama comumente, popularmente, de cafetão. E aquele que vive passivamente da prostituição é o chamado gigolô. Nos dois casos, nós temos a figura do rufião. Aquele que induz, né, que intermedia, que é o proxeneta. Não confundir o que é o proxeneta, que é só o intermediário, é o que no interior, né, chamam de alcoviteiro, né, enquanto que o rufião é o que popularmente se chama ou gigolô ou cafetão. Quanto ao elemento subjetivo, nós temos também o dolo, e o momento consumativo vai depender, né, obviamente, da conduta. Né? Nós temos 6 verbos, então o momento que se consuma, por exemplo, a prática da atração para o mundo da prostituição, obviamente é diferente daquele momento em que a pessoa dificulta a saída da prostituição. E é crime material, né? Deve haver efetiva exercício da prostituição ou outra forma de exploração sexual, como a gente já viu, a prostituição sendo aquela venda de sexo com contato físico, enquanto que essa outra forma envolve, né, situações de contemplação, né? Por exemplo, na questão de um stripper, né? Vimos que no parágrafo 2º nós temos condutas equiparadas, né? Que seria aquele que pratica a construção formal, seria, ou seja, aquele que se utiliza do serviço de prostituição do menor de 18 anos e maior de 14 anos. Certo? É um crime autônomo, né, pessoal? Nós temos sujeito ativo diferente. Então, aquele que mantém a pessoa em prostituição, ele se encaixa no caput. Aquele que é o cliente, aquele que faz uso da prostituição, vai se encaixar aí na figura equiparada. Só que só pode haver a figura equiparada do inciso 1º do parágrafo 2º se houver a prática do caput. Daí, se classificar esse crime do parágrafo 1º, aliás, do inciso 1º do parágrafo 2º, como crime acessório ou parasitário, porque ele necessita haver a prática do crime do caput. Né? Não há essa conduta do cliente da prostituição se não houver a prostituição. Observar como lembrar, né, porque eu já fiz essa observação, que aqui essa conduta só alcança o adolescente, né, o maior de 14 anos e o menor de 18. Não inclui nenhuma outra forma de vulnerabilidade, nem o doente mental, nem o menor de 14 anos, porque nesses casos, quem pratica sexo com um doente mental ou com menor de 14 anos, pratica, na verdade, estupro de vulnerável.
E aí temos uma forma qualificada do crime de casa de prostituição, que nós vamos ver mais adiante, né? Então, seria quem mantém um estabelecimento onde há prostituição de menores de 18 anos e maiores de 14, certo? É uma forma qualificada do crime de casa de prostituição, porque, na verdade, ele está mantendo uma casa de prostituição, só que nós temos elementos especializantes que qualificam o crime. E esse elemento especializante é que quem está sendo explorado sexualmente é aquele maior de 14 anos e menor de 18 anos, certo? Então, por isso que ele é uma forma qualificada do 229. E como eu já falei, o parágrafo terceiro é um efeito secundário da condenação, né, específico para o tipo penal, que seria a cassação da licença. Observar, pessoal, aí com cuidado o artigo 218-C, porque ele é recente, né? Ele foi incluído em 2018. Então, nós temos aí o crime de divulgação de cena de estupro, ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. Então, nós vamos ter uma infindável, né? Infindável não, porque tem fim, né? Mas um grande número de condutas, de verbos, né? Então, que configurariam esse crime. Então, oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender, expor à venda, distribuir, publicar, divulgar, certo? Por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática, ou seja, por meio de internet, né? Por meio de rede social, WhatsApp, certo? Então, por qualquer meio aí, o meio de comunicação de massa ou sistema de informática, aí serve apenas como exemplos, né? Então, qualquer meio é bem abrangente. E o que, né? Então, as condutas são direcionadas a divulgar o quê? Fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cenas de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática ou sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Então, aqui não só entra a questão das cenas de estupro, estupro de vulnerável em si, mas também qualquer outra situação que induza, né, a prática do estupro, seria uma espécie de induzimento ao crime na forma como prevê o artigo 286, só que aqui é específico, né, então, nos crimes contra a paz pública, nós temos o, os crimes de induzimento ao crime e apologia ao crime. Só que aqui seria uma prática específica. Então, pelo princípio da especialidade, a gente não vai aplicar o 286 ou 287, que seria crime contra a paz pública, mas especificamente o 218-C. E ainda, né, é, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Então, a questão daquela vingança sexual, né, que tornou-se comum, né, as pessoas praticam sexo consentido e registram, né, de alguma forma, a prática do ato sexual porque confia no parceiro. E aí, num eventual rompimento da relação, o parceiro, né, por sentimento qualquer de vingança, e isso não é exigido no tipo penal, né, não faz parte do elemento subjetivo, ele expõe, né, a intimidade da cena de sexo ou nudez de que ele tinha posse anteriormente, né, obviamente consentida, mas não para divulgação. Vamos ter aí
uma causa de aumento de pena, que é o que eu acabei de falar, né? A questão da vingança sexual. Então, nós vamos ter a situação em que o agente divulga a cena de sexo, de nudez, ele tinha relação íntima, tinha relação de afeto com a vítima, e aí divulga a cena com intuito, aí sim nós temos um especial fim de agir na causa de aumento de pena, que seria vingança ou humilhação. Então, aqui no 218C caput, o elemento subjetivo é dolo, mas aqui, com a causa de aumento de pena, nós vamos ter é, o objetivo específico de vingança ou humilhação. E no parágrafo 2º, nós vamos ter uma causa de exclusão de ilicitude. Então, o parágrafo 2º estabelece que não há o crime quando a gente pratica as condutas descritas no CAPT, quando ele tem o objetivo, né, da publicação jornalística, científica, cultural, acadêmica, com a adoção de recursos que impossibilite a identificação da vítima, ressalvada a sua prévia autorização, caso seja menor de 18 anos. Ou seja, publicação de cena, apesar de eu achar de extremo mau gosto, né, um jornalismo que expõe cenas de estupro, por exemplo, mas de qualquer forma estaria amparado aí pela excludente de licitude. Com objetivo científico, né, também, por exemplo, num estudo, num artigo, né, numa monografia, um trabalho de conclusão de curso, né, que tenha o objetivo científico, também estaria excluída aí a ilicitude. Ou que ele utilize recurso que impossibilite a identificação da vítima, né, aquela tarja preta ou aquele borrado no rosto da vítima, né, e aí não exclui isso aí ainda a prévia autorização no caso de menor de 18 anos, certo? Então, isso aqui é o que está contido no artigo 218C. A gente vai pular do 218C para o 225. Tem um capítulo aí no meio que nós vamos ver depois, porque o 225, pessoal, é o que tem a 225 e o 226, né? O 225 vai tratar da ação penal, certo? Então, no artigo 225, ele foi alterado também em 2018 e, e ele diz o seguinte: nos casos dos crimes definidos no CAPT, aliás, nos capítulos 1 e 2 desse título, ou seja, os crimes contra a liberdade sexual e a dignidade sexual de vulneráveis, procede mediante ação pública incondicionada. Eu tenho uma crítica a esse dispositivo, porque antes esse dispositivo ele resguardava o direito daquela pessoa que foi vítima de estupro maior à representação, né? Então, por exemplo, se uma pessoa maior de idade era vítima de estupro, ela tinha o direito ou não de representar, era uma escolha dela. Era uma escolha dela interromper o sofrimento ali mesmo, né? Porque numa ação penal é óbvio que ela vai ter que reviver a situação, encontrar com o estuprador novamente, certo? Mas não é essa a crítica que eu faço. Alteraram o artigo 225 para colocar uma coisa totalmente desnecessária, que é que a ação penal é pública incondicionada. Ora, o artigo 100
já diz que a ação pública é incondicionada. E se ela for condicionada à representação ou privada, que o legislador faça a ressalva. Então, bastava ele ter revogado o artigo. Não precisava ele ter dito que era público incondicionado. Então, a crítica que eu faço não é na mutação que houve a modalidade de ação penal, é na falta de técnica legislativa. E o artigo 226 traz uma causa de aumento de pena, e aí, pessoal, vocês têm que estar atentos. Quando nós temos essas causas de aumento de pena e quando nós temos qualificadoras que se aplicam para um capítulo inteiro, ou 2 capítulos, ou para um título, ou seja, ela está afastada do tipo penal, a gente tem uma tendência muito grande de esquecer. E eu faço até um desafio a vocês. Eu vou tentar colocar na prova uma questão que tenha causa de aumento de pena do artigo 226. E eu aposto com vocês como vocês vão esquecer e vão errar. O desafio está lançado, viu? E o que é que o 226 fala? Que a pena é aumentada de quarta parte se o crime é cometido com o concurso de 2 ou mais pessoas. Outra a tecnia terrível, né? Concurso só pode ser de 2 ou mais pessoas, né? Aqui a técnica deveria ser se é, praticado em concurso de agentes, né? Porque o concurso já quer dizer, parece que o artigo 225 e o 226, a redação foi feita pelo estagiário lá do Congresso, né? De metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Então, aqui é uma redação que tem uma interpretação intra-leges, ou seja, você deve ler da seguinte forma: a pena aumentada de metade se o agente, de qualquer modo, tiver autoridade sobre a vítima, como, por exemplo, ascendente, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor, empregador. Tudo isso é mero exemplo. Não esgota, certo, as figuras do sujeito ativo que vão receber a causa de aumento de pena em metade. Por quê? O que o legislador quer dizer é que tem autoridade sobre a vítima. E aí temos o inciso 4, né, já que o terceiro foi revogado, que seria aumentado de 1/3 se o crime é praticado. E observar que esse inciso 4 ele foi incluído em 2018 também, certo? E aí ele vai tratar de 2 situações, que é o estupro coletivo e o estupro corretivo. Então, mediante o concurso de 2 ou mais agentes, e o corretivo seria para controlar o comportamento social ou sexual da vítima. Então, seriam essas disposições gerais que vão se aplicar ao capítulo 2 dos crimes sexuais contra vulneráveis. Ok? Na próxima aula, a gente vai entrar em um novo capítulo, que seria o lenocínio do tráfico de pessoa para fim de prostituição ou outra forma de exploração sexual. Ok, pessoal? Tranquilo? Dúvidas? O desafio foi aceito aí pela Edmila. Não adianta aceitar,
Edmila, porque pela experiência que eu tenho, eu sempre ganho essa aposta.